pessoa influencia o funcionamento do órgão. Aliás, aqui em Angola, é quase tradição que uma instituição ande em maior ou menor velocidade em função do dinamismo do seu titular. Se você for um ministro da confiança do presidente, que fala com o presidente todos os dias, então o ministério funciona bem. Mas se for um ministro emprestado, que caiu ali de paraquedas, e que para falar com o presidente não consegue, que quando quer levar uma preocupação para o presidente tem que usar uma interposta pessoa, o teu ministério não funciona, não anda. E então aqui é importante saber como é que esta pessoa é colocada ali. Eu defendo isso há bastante tempo. Eu não estou a dizer que o Presidente da República não deve nomear formalmente essas pessoas. Deve continuar a nomear, é assim em quase toda a parte do mundo, não há dúvida. Os modelos mais vulgares no mundo hoje é o Presidente da República que nomeia, enquanto chefe de Estado. Mas deve nomear o mais votado entre pares e não ter essa prerrogativa de escolher entre os três. Porque essa prerrogativa de escolher entre os três politiza o sistema de justiça. Porque é óbvio que eu nunca vou escolher... O nosso sistema está politizado. Mas está há muito tempo, desde o tempo da outra senhora até hoje. Aliás, nós só mudamos o nome do patrão. O patrão é o mesmo. Não é? Mudou-se o nome do patrão, mas o patrão é o mesmo. Com a mesma fisionomia. Então não diziam que a Constituição de 2010 foi feita à medida do fato do presidente Eduardo dos Santos. Mas ele já morreu, a Constituição é a mesma. A famosa típica, não é? Não, é a mesma, e portanto... Eu sou apologista que o mais votado é que ele tem que formalmente nomear. O segundo mais votado é que fica como vice-presidente daquele órgão do tribunal ou vice-procurador-geral da República. Mas há aqui um dado curioso. Eu estou a ouvir, e ouvi ainda hoje numa rádio, que os membros do Conselho Supremo da Magistratura do Ministério Público eram 21 pessoas. Mas eu estou a contabilizar 31 votos. Eu queria saber onde é que saíram os outros 10 votos. Se é um homem um voto, porque o que eu ouvi, a regra é, votam em todos. Os 3 mais votados é que vão para a mesa do presidente. Não há uma eleição à parte do vice-procurador. Porque senão eu compreenderia, diria assim, não, no boletim tem 2 possibilidades de voto. Um para vice, um para procurador, outro para vice. E, portanto, contabilizam-se os votos todos. Eu ainda quero saber onde é que saíram os 31 votos. Isso descredibiliza o processo. Dr. Sérgio Raimundo, há corrupção nos nossos tribunais e o senhor frequenta, circula nos nossos tribunais. É verdade esta afirmação? A corrupção, sim senhora, e vou lhe dizer mais, quer dizer... Com sentenças encomendadas? Não, já há uns anos atrás o professor Raul Araújo veio a público denunciar que havia essa situação, ainda no tempo do presidente Eduardo dos Santos. A Procuradoria investigou e veio com um comunicado a dizer que a denúncia não correspondia à verdade e, no entanto, daí não resultou consequências nenhuma. Porque quando você denuncia factos ilícitos ou aparentemente ilícitos contra determinadas pessoas, e aqui não são quaisquer pessoas, são magistrados judiciais, são titulares de um órgão de soberania, a não ser verdade, estamos perante um crime de difamação ou de calúnia mesmo, dada a qualidade dessas pessoas, e que daí resulta uma responsabilidade criminal. Não houve. E ficamos sem saber se é verdade que há, porque se não há, teriam que responsabilizar o denunciante. Não responsabilizaram o denunciante, estão a querer admitir que há, mas não convinha trazer a lume. E hoje voltamos a ouvir, quer através do Clube Capa, quer através do Macangola, e aliás, a queda da presidente do Tribunal de Contas foi por consequência disso. Só não entendo porque que o Presidente da República também não convida o Presidente do Tribunal Supremo a seguir o mesmo caminho. Não estou a querer dizer que essas pessoas são culpadas, atenção, porque eles gozam da presunção de inocência. Mas como diz o meu amigo William Toné, é o mínimo razoável, exigível à higiene intelectual, era essas pessoas se afastarem das instituições para proteger a imagem, o bom nome e a credibilidade dessas instituições. Porque eu não posso compreender como é que neste momento nós temos um presidente do Tribunal Supremo a distribuir processo, a fazer discursos de entrada de novos juízes em funcionamento, quando ele próprio está sob investigação. Estando naquela posição, é óbvio que ele tem todas as armas para impedir que se chegue à verdade material. Portanto, não há imparcialidade, não há lisura. Quando
no discurso que o Presidente da República fez no ato de empossamento dos novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, nós sentimos aqui uma dualidade de critérios. Porque ele, em relação à doutora Exalgina, foi investigador, instrutor, acusador, julgador e ditou a sentença. Só não disse qual é a pena em concreto, porque ele disse publicamente, entrou mesmo no mérito da questão de que estava a extorquir, chamou o ministro A e B e pediu. Isso é o mérito da questão. E que eram factos irrefutáveis. Já está a dizer o quê? Que as provas são irrefutáveis. Portanto, o caminho é condenarem esta senhora. Qual é o juiz no sistema atual que vai ousar absolver aquela senhora? Não estou a ver. E, portanto, o Presidente da República é o mais alto magistrado da nação e deve ser o primeiro cidadão a dar exemplo no respeito à Constituição e à lei. E aqui o Presidente violou o segredo de justiça, porque ele não tem que se pronunciar publicamente sobre um processo em segredo de justiça. Violou o princípio da presunção de inocência. Mas acha ser por inocência? Violou o princípio da presunção de inocência desta senhora. Violou o princípio do contraditório, porque até hoje ninguém deu a possibilidade da senhora vir em conferência de imprensa apresentar a sua versão. E não lhe vão dar essa possibilidade. Violou o princípio da igualdade, violou o princípio da legalidade, violou o direito fundamental da senhora da defesa e direito a um julgamento justo e conforme a lei. Portanto, eu quando digo isso não é porque estou contra o Presidente João Lourenço, é para alertar que se os juristas que lhe rodeiam não lhe alertam sobre essas gafes, então estou aqui para alertar como bom militante. Estas ações beliscam... Não, mas no entanto, em relação ao juiz do Presidente do Tribunal Supremo, que ele abordou no mesmo momento, ele nem citou o nome do senhor e atirou as suspeitas para todo o Tribunal Supremo, quando na comunicação social a situação está identificada. É o Presidente do Tribunal Supremo, não é o Tribunal Supremo. E é grave lançar suspeitas sobre um órgão de soberania quando as denúncias que são conhecidas publicamente, está perfeitamente identificada a pessoa visada. E, portanto, ali nem sequer quis citar o nome do senhor. E o senhor estava na cerimónia. Então, como é que você convida uma pessoa que até a PGR já foi selar o gabinete para assistir a um ato na presidência? É um voto de confiança que está a ser dado ali. Quer dizer, os cães ladram, a caravana passa. Estas ações beliscam o processo de combate à corrupção? Naturalmente, você não pode fazer um combate à corrupção, primeiro, se não tiver tribunais independentes. Segundo, se não tiver pessoas honestas nesses tribunais. Aliás, no próprio discurso, o Presidente disse, espera-se de um juiz conselheiro de um Tribunal Supremo o que é lisura, ser um cidadão exemplar, não é? Moralmente bem comportado, ser uma referência para toda a sociedade. E, portanto, até prova em contrário, não estou a retirar o princípio da presunção de inocência que recai sobre ele, mas até para a proteção do bom nome e dignidade daquele senhor, o melhor era ele colocar o lugar à disposição e não esperar que a sociedade fique a pressionar o Presidente para lhe convidar a sair. Portanto, o Presidente deveria tratar de igual forma situações iguais. O nosso processo de combate à corrupção poderia trilhar outros caminhos, na sua ótica? Naturalmente. Eu sempre Por exemplo? Primeiro, eu defendi sempre que era necessário a definição de uma estratégia de combate à corrupção inclusiva, com a participação de todas as forças vivas da nação. É verdade, quando se fala de todas as forças vivas da nação, não é fazer um comício contra Nós temos agora aí uma proposta de estratégia nacional de prevenção e repressão da corrupção. Nunca saiu agora uma estratégia. Eu pergunto, então quando se proclamou o combate à corrupção em 2017, onde é que estava essa estratégia? Eu na altura já clamava por uma estratégia, afinal eu tinha razão, não sou um revoltado. A estratégia apareceu. Está-se a discutir, mas agora temos que ver quais são as formas de debate público dessa proposta. Porque se for nos moldes que nós estamos habituados a assistir, como foi o Código Penal, o processo penal, que depois de tudo cozinhado nos chamam um dia ali no Palácio da Justiça para ouvirem, mas não levarem em consideração tudo aquilo que estamos ali a falar, não vale a pena lá ir. Aliás, eu vou ter o trabalho
de preparar uma proposta, na minha perspectiva, de como é que deve ser o combate à corrupção e mandar para a PGR, para essa comissão. Eu vou fazer isso. Assumo aqui o compromisso público, aliás, é uma ideia que eu tenho há bastante tempo, tenho estado a defender, e para mostrar que eu não estou revoltado com as pessoas, estou aqui para contribuir, eu vou trabalhar numa proposta escrita e vou mandar. Mas que avaliação faz do processo em si, do combate à corrupção? Este caminho que nós estamos a seguir, o fracasso é total. Aliás, até hoje, contrariamente a algumas pessoas que batem palmas, que dizem volta e meia que recuperaram os milhões estão a regressar. Mas pergunto, onde é que estão os patrimónios, os edifícios construídos com dinheiro público estão a ser recuperados? Qual é o reflexo desses milhões capturados ou recuperados e qual é o reflexo do património recuperado na vida do cidadão? É zero. O reflexo é negativo. Eu dou exemplo dos Queiros, hoje você vai aos Queiros, não tem a mesma qualidade que tinha, vai aos Candados, não tem a mesma qualidade que tinha. É isso que nós queremos, combater a corrupção é isso. Combater a corrupção não é apreender bens, não é apenas prender pessoas, porque apreender bens e prender pessoas é atacar os efeitos, é tapar o sol com a peneira. Nós temos que atacar as causas, e as causas estão muito bem identificadas, toda a gente sabe disso. Eu não estou aqui a inventar nada, porque as causas são vistas no dia a dia das nossas vidas, e eu trouxe aqui algumas para enumerar, como por exemplo os salários míseros que são praticados em Angola, quer na função pública, quer no setor privado. Enquanto o cidadão deste país ganhar mal, vai ser difícil você combater a corrupção, porque as pessoas não têm salário que lhes permite sobreviver os 30 dias úteis do calendário. E isso impele as pessoas a esquemas. Portanto, eu falei do salário, como as condições precárias de trabalho nas instituições do Estado e até mesmo privadas. Isso faz com que as pessoas também procurem outras formas de resolver, ora nem mais. Nós temos o problema da ausência de outras formas de pagamento dos bens e serviços, porque aqui quase tudo em Angola compra-se a pronto e até queixa. Agora é que parece proibiram, ninguém pode ter mais de 3 milhões de kwanzas em casa, mas até então via-se pessoas que iam comprar, e não estou a falar cidadão comum, até governante, até o próprio governo vai comprar carros a uma concessionária e paga pronto. Não vai a um banco pedir um empréstimo automóvel para pagar a pronto no concessionário e depois ir pagando ao banco. É assim em todo mundo civilizado. Nós, quando viajamos, ficamos envergonhados, sabes por quê? Porque o angolano, quando entra numa loja, pergunta-se quanto é esse telemóvel? Ele diz são 1.000 euros. E pergunta se eu quero pagar em quantas prestações? Eu em prestações? Não, eu vou pagar a pronto. Eu pago numa só prestação. E eles já sabem que esse é angolano. Porque o único neste planeta que paga tudo a pronto é o angolano. Porque lá fora, até no Brasil, na França, as pessoas vivem com empréstimos. Têm créditos, habitação, crédito automóvel, tudo é comprado a crédito. Aqui tudo é comprado a pronto. Isso impele também as pessoas para esquemas. Esquema leva-nos à corrupção. Há um outro problema sério, que é as declarações de rendimento de bens das pessoas chamadas a exercer cargos políticos ou públicos. Não pode continuar esse envelope selado. Isso não é transparente. Isso não faz parte da boa governação. Não estou a dizer que seja publicado no Jornal de Angola ou no Diário da República, mas tem que ter uma base de dados. Como é em Portugal, o nosso exemplo mais acabado tem sido Portugal. Em Portugal é assim. Você mesmo agora, se conhecer o portal do governo português, entra lá e põe o nome do António Costa e vai aparecer a declaração de bens do António Costa. Você tem que ter essas declarações numa base de dados. A pessoa é obrigada a declarar, a entrar, de 2 em 2 anos, no exercício do cargo, a sair, e 3 anos ou 2 anos depois de sair tem que voltar a declarar. Só depois é que ficas livre. O combate à corrupção tem que contar com a participação de todos os angolanos. Cada um de nós tem que se sentir partícipe desse processo. E não pode ser um processo do presidente João Lourenço, da PGR, do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Porque eles sozinhos não vão chegar lá. O presidente João Lourenço, Zé Eduardo, antes de sair, depois da guerra, disse também que o segundo maior mal era a corrupção. Não é? E declarou tolerância zero à corrupção. Como é que ele deixou a corrupção quando saiu? Ao mais alto nível. O presidente João Lourenço, em 2017, também proclamou o combate à corrupção. Muita gente diz que hoje a corrupção está pior do que ontem. Não é? Porque as causas continuam lá, as mesmas.
você não toca nas causas. É preciso aprimorar os mecanismos de controle da atividade do próprio Estado. E eu entendo que o combate verdadeiro à corrupção começa por uma revisão profunda da Constituição. Temos que repensar o sistema de governo que nós temos, que para mim é a principal fonte da corrupção em Angola. Quando o único gestor da coisa pública nem sequer presta contas aos representantes do dono da coisa pública, que é o povo, abre espaço para muitas zonas cinzentas. Com agravante, que nós olhamos para o nosso Parlamento, e eu não estou a inventar nada, vocês acompanham isso no dia a dia, não tem poderes de fiscalização quase nenhum. Você assiste em Portugal, no Brasil, há várias comissões parlamentares de inquérito. Em Angola, alguma comissão parlamentar de inquérito? A sério mesmo? Não há. Você tem o problema de ataque. Alguns ministros, tem o problema de ataque, o avião que ia caindo. Ninguém consegue dar uma explicação porque que os aviões de ataque que eram novos desapareceram e apareceram uns aviões brancos que ninguém conhece onde é que saíram esses aviões. Num outro país sério, o Parlamento teria competência, legitimidade para criar uma comissão parlamentar de inquérito e chamar os responsáveis do setor. Dr. Sérgio Raimundo, se olhar a reforma no sistema judicial do nosso país, quem fala da reforma do sistema de justiça ou judicial tem que falar da reforma do Estado. Porque o Poder Judicial é uma componente do Estado. Você não pode reformar o quintal da tua casa e deixar a sala partida. Você tem que reformar a casa. A casa é o Estado. Você vai reformar o teu quarto, a sala, o quarto dos miúdos, das miúdas. Porque se você reparasse o teu quarto, os teus filhos vão te falar mal. O pai não presta. E é o que está a acontecer. Pois. E então, eu sei que há uma reforma do Estado em curso. Fala-se. Mas uma reforma do Estado interessa a todos os cidadãos. Não é segredo do Estado. Nós temos que abandonar aquela mentalidade do monopartidarismo, que tudo é segredo do Estado. Tudo não deve ser partilhado com o cidadão. O cidadão é que é o dono do país. Ele tem que saber o que é que você está a fazer para o futuro dele melhorar ou piorar. E então, eu entendo que a reforma do Estado deve ser elaborada uma estratégia, um programa de reforma, que deve ser discutido com os principais atores da sociedade, as igrejas, os partidos políticos, as ONGs, enfim, e todas as outras comunidades interessadas nisso. Mas quem lidera é que define as balizas, diz, olha, a nossa ideia é essa. Qual é a vossa opinião? Olha, eu sou da opinião que isto está muito bom, mas aqui se fizéssemos mais um bocado assim, seria melhor. Ou isto aqui, se tirássemos e colocássemos isso, o resultado seria muito mais positivo. É isto, tem que ser inclusiva. Tudo em Angola tem que ser inclusivo, é assim no resto do mundo civilizado, nas verdadeiras sociedades democráticas e de direito. Considera haver bloqueios e se há, de facto, está a favorecer? Não, porque nós temos o hábito, temos aquela cultura que o nosso grupo hoje é que está a mandar, só nós é que temos que partilhar essa informação. Quem não faz parte do grupo não tem que saber disso, e não vale a pena ouvir a opinião. E mesmo que você emita a tua opinião, são os iluminados. E o país está como está, por causa do grupo de iluminados que nós temos neste país, porque não se ouvem outras pessoas. Tem alguma... E, portanto, a estratégia, a reforma do Estado passa por um programa pré-estabelecido, pré-discutido com todos os interessados da sociedade. E dentro dela a reforma do Estado, da Justiça, perdão. Eu já disse várias vezes, já critiquei que a reforma da Justiça em Angola tem sido atabalhoada, porque essa reforma já leva mais de 20 anos e não há resultados. Quando saiu a nova lei de organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, eu fiz muitas palestras sobre esse tema. Cá e até fora do país, já fui convidado para falar disso em Portugal. E eu encontrei ali coisas que indiciavam das duas uma. Ou quem fez a lei não vive em Angola e não conhece a realidade geográfica deste país, não é? Ou então, se vive em Angola, não conhece a geografia de Angola. Porque vejam, se a intenção, o critério principal, quando se criaram os 60 tribunais da comarca, era aproximar a justiça da comunidade. Não, cidadão. Eu, como sou de Benguela, conheço melhor a geografia de Benguela, eu fui ver a minha província. O que é que eu vi lá? Então, a Catumbela, que desde o tempo colonial era até uma comuna do município do Lubito, já era assim no tempo colonial, já havia lá um tribunal de comarca no Lubito e outro em Benguela. Você vai pôr na jurisdição do tribunal da comarca de Benguela
Isso é desconhecimento da geografia. Porque da Catumbela a Benguela são 26 quilômetros. Da Catumbela ao Lubito eram 6 quilômetros. Hoje são 0 quilômetros. Porque quem passa por aquela rua, pelaquela estrada que liga Catumbela ao Lubito, não consegue determinar quando é que está no Lubito, quando é que ainda está na Catumbela. Isso até levantaria problemas de conflitos de competência permanente, quer negativa, quer positiva. Isto é, havia o risco de determinados atos ilícitos serem iniciados a serem praticados no território da Catumbela e se consumarem no território do Lubito. Estaria o Tribunal do Lubito e de Benguela a discutir quem é competente para julgar aquela questão em razão do território. Felizmente saiu uma nova lei já corrigida. E havia o problema de Caimbambo. Quem conhece Benguela, Caimbambo está mais próximo do Cubal do que da Baía Farta. E Caimbambo estava na jurisdição do Tribunal da Comarca da Baía Farta. São essas coisas que nós não compreendemos, porque são leis feitas por um núcleo de pessoas que não consultam, não conversam, não dialogam. Porque se conversassem com alguém que conhece Benguela, diria logo, epá, isso está mal. Caimbambo fica a 30 km do Cubal e fica a quase 100 km da Baía Farta. Portanto, a intenção é aproximar a justiça da comunidade, fica melhor Caimbambo na jurisdição da comarca do Cubal e não da Baía Farta. Acredita nos jovens angolanos? Eu acredito, é a força motora. Aliás, os jovens é que vão transformar esse país para o melhor. A minha geração já deu o que tinha que dar. Eu sou daquela geração da luta ainda pela independência, da defesa da soberania, da integridade territorial, continua a ser ainda hoje. Da conquista da paz, já conseguimos conquistar a paz, como disse, eu participei na guerra pós-eleitoral, a paz foi conquistada e agora os jovens deverão receber o testemunho para a reconstrução do país, a reconciliação genuína, a consolidação do Estado Democrático de Direito e do projeto de nação que queremos ver o mais breve possivelmente construído neste país. Mas muitos lamentam pelo facto de não haver empregos no país e muitos também estão a partir para o exterior em busca de melhores condições de vida. Isto não lhe preocupa? Me preocupa. E deveria preocupar ainda mais aqueles que governam. A solução é simples. O caminho não é desconhecido. Não é necessário contratarmos cientistas estrangeiros para descobrirmos qual é o caminho certo. O caminho certo é investimento nas áreas produtivas para criar empregos com salários dignos. Porque quando as pessoas começarem a ganhar... Por exemplo, vou dar um exemplo. O caso Cabinda. Eu vejo muita gente a falar do caso Cabinda, nunca se resolve, já fizemos vários acordos com não sei o que, o Fórum Cabindês para o diálogo, não deu em nada, as coisas continuam remendadas e a desremendar, fura aqui, tapa aqui, fura ali. É um exemplo típico daquilo que nós deveríamos fazer. Cabinda não vai resolver o problema de Cabinda colocando mais tropas e tanques lá. Estamos a cometer o mesmo erro que o colono cometeu aqui em Angola e nas ex-colónias portuguesas em África. Depois de 61, o que é que o colonialismo português fez? Mandou mais tropa para aqui. Sabe o que isso provocou? Acelerou a consciência nacionalista e revolucionária e catapultou os movimentos de libertação nacional. Acelerou o movimento de libertação nacional e criou problemas internos de Portugal que deu lugar ao 25 de Abril. O 25 de Abril começou lá, em Portugal. Aquilo é o efeito das guerras aqui, nas ex-colónias. E, portanto, você em Cabinda, a solução é simples. Cabinda é pequeno. Tem que pegar no dinheiro que sai daquela terra, uma boa parte, durante 5 anos ou 10 anos. É muito, 10 anos. Fazer investimento massivo ali, de habitação, estrada, luz, água, saneamento básico, saúde, escolas. E criar lá um porto de água profunda, que já se fala há muito tempo, mas as pessoas têm medo, porque se surgir um porto de águas profundas, isso vai ajudar a acelerar a independência do Cabinda. Não, você cria o porto de águas profundas. Para quê? Para que a comida chegue mais barato a Cabinda. E os congos, em vez de utilizar o porto de Ponta Negra, transformar a Cabinda numa zona franca, em que os empresários congoleses, em vez de irem ao porto de Ponta Negra, vão preferir vir tirar as suas mercadorias no porto de Cabinda porque sai mais barato. Está a entender? Entrar numa situação de concorrência.
E isso vai fazer com que muitos angolanos vão preferir ir trabalhar e viver em Cabinda, porque têm mais facilidade. O colono tinha isso. Sabe o que o colono fazia? O colono primeiro criou outras formas de pagamento. Para não falei que a única forma de pagamento é total, tem que se pagar em cash ou de uma só vez. O colono tinha aquela possibilidade de nós pagarmos a letra, que está lá a prestações. Dizia essa letra. Por que é que não recuperamos isso? Nas cantinas dos senhores brancos, nos bairros, se houvesse um óbito na família e o salário para comer naqueles últimos dias do mês foram para a contribuição no óbito, ias pedir um vale no senhor da cantina, dava-te comida para o resto do mês, depois no fim do mês ias lá pagar. Isso desafogava as pessoas. Nunca ouvi nenhum dos nossos pais ou tio a dizer que foi preso porque recebeu gasosa ou recebeu cerveja ou por corrupção. Não, porque as pessoas tinham dignidade. E o que é que fazia o Estado português? Você que vai trabalhar fora de Luanda tem um subsídio de isolamento, tem facilidade de acesso ao crédito à habitação, automóvel. Isso ia desafogar Luanda. Você, em vez de estar a construir novas centralidades em Luanda, prioriza o interior, até para eliminar as assimetrias, cria condições de emprego no interior e cria esses incentivos. Quem for trabalhar na província mais distante de Luanda, o subsídio de isolamento é igual ao salário base. Quem está numa província próxima de Luanda é metade. Então você escolhe. O meu pai, quando deixou a enfermagem, ele era da Penta Medina, ele foi para a identificação civil. E a primeira coisa que ele fez quando foi admitido na identificação civil, ele pediu para ser transferido para o sul de Angola, foi para Caconda. Ele foi funcionário da identificação em Caconda, depois é que desceu para Benguela. Muito bem. Doutor, estamos na reta final, lamentavelmente. Hoje nós questionamos a nossa audiência, no nosso foro matinal, com a seguinte questão: como entender os alegados ataques de cidadãos que procuram denunciar a má situação social do país? E está preocupado com as denúncias? Eu acho que não deveriam atacar. Deveriam acarinhar essas pessoas, incentivar essas pessoas. Acarinhando essas pessoas, estariam a mobilizar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. É verdade, coisa em Angola, não é qualquer cidadão que tenha a coragem de denunciar este ou aquele ato presumivelmente ilícito, porque as pessoas têm receio de represália. Eu mesmo estou aqui a dizer coisas que espero que não me façam mal por eu ter dito a verdade, aquilo que penso, pura e simplesmente. Mas eu estou à vontade, porque eu tenho dito às pessoas, eu já tenho 60 anos e contrariamente ao que se diz oficialmente em Angola, que a esperança de vida é os 60, eu entendo que a esperança de vida em Angola é os 45, 46. Porque o que me dá a referência da qualidade da esperança de vida de um país não é a estatística oficial, é as condições de vida que cada um tem aqui. Com essas chuvas, essas águas, você não pode ter qualidade de vida para chegar aos 60 anos, há muita doença à nossa volta. E, portanto, eu já estou a ver desquebra, né? Eu estou a ver desquebra aí cerca de 14 anos. E por isso é que eu digo, se morrer, minha família não vale a pena chorar, né? Dá uma festa, porque não sei quantos jovens vão conseguir chegar aos 60 anos, né? Muito bem. Por isso é que eu falo à vontade. E deixo aqui claro que eu não sou nenhum revoltado, não sou militante no ativo, porque eu fiz parte das Forças de Defesa e Segurança, a partir dos acordos de Bicesse, e se as pessoas não sabem, eu fui polícia. Eu fui chefe do pessoal e quase do Comando-Geral da Polícia em 92. E, portanto, mobilizei muita gente para a tropa, para a guerra, para fazer a guerra. E para dizer o quê? Que, por força da lei, eu tive que cessar a minha militância ativa. E, portanto, eu hoje sou oficial das Forças Armadas na Reforma. E, portanto, já posso fazer política ativa, mas não tenho ambição na vida de fazer política ativa, de lutar para ser deputado, porque eu já tive oportunidade, já vou várias forças. Mas hoje é um homem feliz. Sou, várias forças. Não, feliz não sou, na totalidade, até pela situação que o país vive. Já tive vários convites de outras forças políticas, com possibilidade de ser eleito, mas eu nunca tive a ambição de ser deputado, nem de estar à frente de nenhum partido, nem fazer parte da liderança de nenhum partido. Não é este o meu propósito, eu disse... Como é que reage quando o chamam, digamos, o advogado das causas perdidas?
O que é que as pessoas entendem de causas perdidas? Eu defendo uma outra tese. Primeiro é que na justiça não se ganham causas. Não se ganhando causas, só se requer que se faça a justiça. E a justiça faz-se condenando o absolvente. O advogado não é quimbandeiro. O advogado, quando vai para a barra dos tribunais, não é para inocentar, é para fazer valer os direitos do cidadão. Por isso é quando as pessoas dizem que eu também sou advogado dos marimbondos, eu digo que eu não sou advogado de marimbondo nenhum. Primeiro porque na Constituição não há o reconhecimento da personalidade jurídica do inseto. O marimbondo é um inseto. E, portanto, ele está dentro da proteção da norma que protege o ambiente, a fauna e não sei quanto. Mas não há na Constituição nenhuma norma, nem na lei ordinária, de que os animais podem constituir um advogado. Portanto, eu estou a defender cidadãos. Cidadãos estes que ao abrigo ou à luz da própria Constituição, não é? São inocentes, presumem ser inocentes, até que haja uma decisão condenatória com trânsito em julgado. E todo e qualquer advogado não defende o criminoso, defende o cidadão. E quando surgir uma decisão condenatória com trânsito em julgado, nós já não podemos defender. O que temos que fazer é aconselhar o cidadão a tirar proveito daquele tempo que vai ficar privado de liberdade para repensar a sua conduta, a sua personalidade, por forma que quando concluir o cumprimento da pena, regressar ao convívio da comunidade, mostrando o outro lado positivo que ficou, portanto, ofuscada com aquela condenação. Portanto, eu estou à vontade e defendo qualquer cidadão, seja ele do MPLA, da UNITA, da FNLA, por isso é que eu não concordo com algumas formas de organização também no MPLA. Esse comitê de especialidade é um critério de exclusão. Eu sou um profissional liberal, eu não posso fazer parte do comitê de especialidade de juristas do MPLA, porque senão o outro angolano que não se revê no MPLA não vai ao meu escritório. Um médico não deve ter comitê de especialidade, porque se eu for da oposição, estou-me a sentir mal, chego no banco de urgência, quem está de banco é o médico do comitê de especialidade do MPLA, eu não entro, tenho medo, eu ponho em causa a idoneidade profissional daquela pessoa. E a tendência é dizer assim, não, para ele me matar eu fico em casa, se tiver que morrer, morro em casa. Isto é mau. E o MPLA não precisa disso. O MPLA tem mais de 50% dos intelectuais deste país nas suas fileiras. E quando precisar de um parecer nesta ou naquela matéria, através dos seus comitês de ação, pede que indiquem um especialista e tratam daquela matéria. Eu sou contra essa forma de organização do comitê especial, empresários do MPLA. Então os outros empresários ficam como? Quer dizer, aqui um critério de exclusão que não ajuda a construção da nação angolana que todos nós pretendemos. Nós não podemos estar a desconfiar do irmão pelo facto de pensar diferente. Vamos continuar, vamos defender que tem que ser a unidade, tem que ser na diversidade, ou a diversidade na unidade, pronto. Respeitando sempre a opinião alheia. Eu respeito a opinião dos outros. Eu converso com qualquer pessoa, eu recebo no meu escritório. Eu, quando recebo alguém no meu escritório, não peço o cartão de militante para saber qual é o partido dele. E, portanto, dizem que estou a defender só de causas perdidas, porque eu nunca perdi causa nenhuma, nunca ganhei também nenhuma. O que eu tenho procurado é contribuir para que a justiça em Angola triunfe. Agora, ela triunfa com condenação ou com absolvição. Mas as condenações devem ser justas. A absolvição também deve ser justa. Porque quando não é justa, a contraparte recorre para se repor a legalidade ou a verdade. E acontece que às vezes alguém é absolvido na primeira instância e a segunda instância diz que não, tem que cumprir pena. Isso é o normal. E nós, enquanto profissionais do fórum, temos que pensar assim, porque se pensarmos de forma diferente, aí começa a corrupção. Porque quando um advogado pensa que só tem que ganhar causas, ainda que ele saiba que o seu constituinte, por isso é que eu não gosto de chamar o cidadão de cliente. E se não sabe, no primeiro congresso dos advogados da CPLP, em Lisboa, em 2010, eu apresentei uma proposta concreta para eliminar esses conceitos de ganhar causa, de cliente, porque para mim esta é uma das portas da corrupção na justiça, através da advocacia. Eu desafiei uma vez, enquanto membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que deveríamos assumir a liderança do combate à corrupção, começando por denunciar os atos ilícitos que estão praticados por operadores da justiça. E eu, na altura, disse, olha, para não dizerem que nós só falamos... Em 2010? Não, 2010 eu propus no Congresso, primeiro Congresso. Foi muito aplaudido.
Mas sabe quem impediu que isso fosse adotado como uma deliberação daquele primeiro congresso, que seria um mérito histórico para toda Angola? Foi mesmo um angolano. Não vou citar não, por uma questão de respeito. Foi um angolano que tinha sido bastonário da Ordem dos Advogados de Angola e que terminou a sua intervenção dizendo: tenho saudades dos meus clientes. Sabes porquê? Porque os grandes escritores da advocacia são autênticas empresas, não defendem o cidadão, defendem o cliente. Esses sim fazem comércio e usam o tráfico de influência, que é a forma mais grave da corrupção. Nós, quando falamos de corrupção em Angola, estamos preocupados com a gente estar a receber gasosa na rua ou com o membro do Conselho de Administração que desviou fundos aqui e ali. A corrupção mais grave é o tráfico de influência, porque é aquela que é praticada por pessoas com responsabilidades acrescidas na sociedade, fazem parte e participam diretamente de forma ativa nos grandes centros de decisão política, com possibilidade de influenciarem até as soluções legislativas, estão blindados numa área de difícil penetração até dos próprios órgãos da justiça e que tendencialmente ficam impunes. É? E nós temos esse tráfico de influência em Angola praticamente institucionalizado, porque eu não posso admitir, e já desafiei isso várias vezes à Ordem dos Advogados, que um advogado, enquanto membro do Conselho...